A todos, saudações de paz. E mais uma vez estamos aqui para compartilhar da palavra de Deus, um conteúdo em que venha trazer esperança aos nossos corações em dias de tanto desespero, de tanta perda, de tanta aflição que o mundo se encontra. Em que está baseado ou em que se fundamenta a nossa esperança, né? Nosso objetivo é trazer uma mensagem de fé e esperança. E a mensagem que trago hoje é de esperança para nossas vidas. Ela se encontra aqui em 1 Coríntios 15:19, que diz assim: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Paulo, escrevendo aos Romanos 14:17 de Romanos, o apóstolo Paulo diz que o reino do céu não é comida nem bebida, mas é gozo, alegria, paz no Espírito. E alegria no Espírito, né? E aqui aos Coríntios ele fala que se esperarmos em Cristo somente nessa vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Paulo mostra que o reino de Deus, ele é um reino eterno, é um reino espiritual, não é um reino físico, não é um reino humano, mas é um reino transcendental que vai além, transcende, né? Vai além do que está diante dos nossos olhos, né? Então a, a mensagem de esperança trazida, ou melhor dizendo, contida neste texto, é que a nossa esperança ela não deve estar fundamentada somente nas coisas daqui, somente nas coisas terrenas, somente nas coisas passageiras, material, mas que a nossa esperança deve estar em Cristo. Paulo está falando para um grupo de pessoas, ou para uma igreja, melhor dizendo, que estavam até, alguns grupos estavam até questionando a ressurreição de Cristo. Estavam até querendo viver o passado, a lei e tudo. E aí Paulo chega com essa mensagem dizendo: se Cristo não ressuscitou, então é vã a vossa fé, né? Então a nossa fé em Deus, ela só faz sentido porque Jesus ressuscitou, né? Ela só tem sentido, só faz sentido para nós, só tem lógica, porque realmente ele cumpriu o que disse, que haveria de vir, morrer e ressuscitar. Sem isso, a nossa esperança não fazia sentido algum. Esperar em quê? Por isso que a nossa esperança deve estar naquele que prometeu, naquele que prometeu que viria, que iria morrer, que ia se doar, como Jesus disse, que a vida dele ninguém tirava, ele é quem dava. E ele se doou como um sacerdote perfeito, como um sumo sacerdote supremo, eterno. E entregou a sua vida e de uma vez só fez esse sacrifício por todo ser humano. Por isso, a nossa fé ela faz sentido quando nós depositamos nele, quando a nossa esperança é o Senhor, quando a nossa esperança não se limita só às coisas desta vida, quando a nossa esperança ela não se limita só àquilo que os nossos olhos podem ver, o que as nossas mãos podem pegar, só ao mundo físico, mas quando ela está fundamentada em Cristo, quando ela na verdade tem por fundamento, por base, a pessoa de Jesus Cristo, aí sim a nossa esperança ela se torna inabalável. Porque uma coisa nós temos a plena convicção, olhando para a sua palavra, para as suas promessas, é de que as suas promessas não falham, é de que a sua palavra é fiel e verdadeira, é que ele disse que passaria céu e terra, mas as suas palavras não haveriam de passar, é que elas são permanentes, é que nele há verdade, há segurança, tem como nós acreditarmos, não é promessa falsa, mas é promessa que ela se cumpre, que se cumpriu e que quando Deus fala, quando Deus promete, Ele cumpre. Então, por isso que a nossa fé, ela deve estar baseada, deve estar fundamentada na pessoa de Jesus Cristo e nada mais.
É certo que na vida tem algumas coisas que a gente confia também, mas a nossa esperança não deve estar só no nesse mundo físico que a gente vive, em que muitas pessoas nos nossos dias opta por jogar toda a sua esperança nos governos, nas lideranças, nas autoridades. Até aqui eu não tô fazendo desmerecer o trabalho de nenhum, ou desmerecendo, né, melhor dizendo. Não, porque todos são constituídos por Deus e a palavra de Deus diz que nós devemos, como cidadão da terra e como representante também dos céus, devemos nos portar dignamente, devemos obedecer, ser submissos às autoridades, obedecer às leis, isso sim. Mas a nossa esperança, ela deve estar firmada em Jesus, porque ele prometeu que haveria de voltar e vai voltar. Quando Jesus foi ao Pai, ele disse que não nos iria deixar sozinhos, sabe? Nós não iríamos ficar órfãos, sem ninguém, desamparado, mas que ia rogar ao Pai que mandasse outro Consolador, o Espírito Santo. E o Consolador veio, e o Espírito Santo habita naqueles que seguem a Cristo. E aqui em Hebreus 10:37 está escrito assim, ó: porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Então, a nossa esperança, ela deve estar baseada nisso aqui, na promessa de que Jesus vai voltar. Assim como aqueles anjos viram a subida dele e disseram: varões Galileu, que estáis olhando? Assim como ele subiu, ele há de vir. Então há de chegar este dia, que a nossa esperança esteja nesse dia. É como Paulo diz que a coroa da vida que seja para todos, a coroa da vida que ele diz desde agora me espera, né? Não só a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Que a nossa esperança ela venha estar no Senhor, mesmo em dias de crise, mesmo em dias de tanta dificuldade, de tanta mortandade, de tanta doença, de tanta peste, de, de tanto desespero, de tanto choro, de tanta perda. Mas a nossa esperança deve estar firmada em Jesus, ele não falha. A nossa vida é finita, a nossa vida física aqui é limitada. Ela tem um ponto, um ponto onde se encerra aqui, mas a eternidade não, a eternidade não tem fim. Busquemos, pois, isso para as nossas vidas, e é assim acalmemos o nosso coração e descansemos nas promessas do Senhor. Se você quer ficar tranquilo, descansado, fique tranquilo e baseie-se e tenha a sua esperança, a sua fé alicerçada nas promessas de Deus, porque elas não falham, porque elas são eternas, são verdadeiras. O que Deus promete, ele é capaz de cumprir, e tem mais uma coisa, de cumprir nos mínimos detalhes, né? Não falta nada. Então que a nossa esperança não venha como Paulo diz, se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Se quisermos Jesus, né? Melhor dizendo, só para nos abençoar aqui nessa vida, não vale nada. Somos os piores, Paulo diz, somos os piores dos homens se tivermos esse sentimento dentro de nós. Mas o querer Cristo em nós, o aceitá-lo e querer estar perto com Ele, a esperança é a eternidade. A esperança não é aqui, porque Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. O reino dele é um reino que não tem fim, é um reino eterno. Estejamos, pois, com a nossa esperança naquele que prometeu que haveria de vir e que assim vai acontecer. Passe o tempo que for, ou aconteça o que acontecer aqui, mas a sua vinda, ela, ela é real, ela acontecerá, porque foi Ele quem prometeu.
e as suas promessas não falham. Esteja firme nas promessas dele. Que Deus em Cristo os abençoe.